Na odontologia Lauda, o sorriso vai além da estética. É sobre recuperar a confiança, o prazer de viver, com tecnologia de ponta, precisão e acolhimento em cada detalhe. Aqui o futuro do seu sorriso já começou. Olá, começa agora então mais um podcast Odontologia Lauda. E hoje, em especial, nós teremos um assunto muito próximo de todos vocês. Hoje nós vamos falar de ortopedia e traumatologia. Santa Maria é uma cidade que tem um número de profissionais de grande destaque. E nesta área, então, eu tive dificuldade de conseguir trazer apenas 3 aqui, porque existem muitos da mesma área, da traumatologia, que fazem maravilhas na cidade de Santa Maria. Então, eu trouxe aqui para vocês 3 pessoas, 3 doutores do IORT, o Instituto de Ortopedia e Traumatologia daqui de Santa Maria. O doutor Fabiano Zap Pinho, o doutor Luiz Arthur Ressener e o doutor Luiz Julian Brito. Que nosso papo aqui vai ser um papo informal, um papo tranquilo, mas de alto e profundo conhecimento, porque hoje Santa Maria, entre outras coisas, tem até cirurgia robótica, inclusive isso nós vamos falar aqui hoje. Tá? Eu dou o meu primeiro boa tarde aqui, que está ao meu lado aqui, o meu amigo doutor Fabiano Zap Pinho. Boa tarde. Boa tarde, meu amigo. Agradecer a oportunidade, né, da gente ter esse bate-papo e informar a nossa população, da nossa cidade, da nossa região, da evolução dos tratamentos das cirurgias ortopédicas. Então, a gente está iniciando uma nova fase aqui em Santa Maria, com a aquisição do robô Rosa pelo Hospital de Caridade, iniciando, então, uma nova fase na medicina aqui na região. E se apresentando também para a população, nossos profissionais do nosso grupo clínico, para as cirurgias de robótica, em especial cirurgias do joelho e do quadril. Então, esse tratamento está sendo introduzido na nossa cidade, buscando melhora dos resultados, menor tempo de internação, menor sangramento, menor risco cirúrgico, menor anestesia. E a gente está tendo a certificação dos nossos médicos, então a gente está com habilitação formal para realizar esse tratamento. Você voltou agora dos Estados Unidos para certificação com o aparelho? Inicialmente foram os médicos de joelho e agora no mês de julho eu e o Dr. Luiz Arthur, a gente foi fazer a certificação, o treinamento. Existe toda uma certificação para você poder ser habilitado formal e tecnicamente para realizar os procedimentos, né? Meu amigo Luiz Arthur, boa tarde. Boa tarde. Eu não sei, até eu estava falando aqui, se nosso programa às vezes é apresentado à tarde, outras vezes à noite, né? Como estamos gravando, né? Boa tarde, mas pode ser boa noite. Pode ser boa noite. Olá, pessoal santamariense. Venho aqui também como um representante da cirurgia do quadril pela equipe da IORT. Falar de todos esses benefícios que de fato vem acontecendo com Santa Maria, uma cidade, por mais que seja uma cidade interiorana, né, do centro do interior do estado, ela vem se destacando do ponto de vista tecnológico. O Hospital de Caridade hoje ele é o maior hospital do interior do estado. E vem representando de forma importante essa questão do avanço tecnológico na parte médica, né? E ele já possuía o robô Da Vinci, que é utilizado muito na cirurgia geral, na uro, em várias outras especialidades. E agora veio o incremento do robô Rosa, que é um robô mais para cirurgia ortopédica. Então, é exatamente isso que o Fabiano Pinho comentou. É um robô que ele visa melhorar a parte técnica do cirurgião, ela veio para complementar
E ela é focada na cirurgia do quadril e na cirurgia do joelho, né? Especificamente nas cirurgias de prótese. Então isso é uma informação importante. É algo novo, inovador para o interior do estado, sim. Mas hoje a grande maioria das cirurgias ortopédicas nos Estados Unidos, seja na Europa, ela é utilizada com o robô como um auxiliar em precisão cirúrgica. Já faz parte da rotina médica americana, né? Sim, com certeza. É algo comum. Não tem hospital que não tem esse robô. É muito mais difícil. E uma característica dos países mais desenvolvidos é ter grandes centros, né? Então, eles têm grandes centros e isso torna mais fácil. Qual é o maior centro de traumatologia dos Estados Unidos? Hoje nós temos a Clínica Mayo, que é uma clínica americana que é uma das maiores. Do ponto de vista em inovação de estudos, né? É pioneira nesse aspecto e em volume cirúrgico também. Né? E é isso aí, esses são os pontos mais importantes da questão do robô, né? Que a gente tem que trazer. Eu sei que nós temos pouco tempo para a gente tratar de um assunto tão amplo, né? Mas é um assunto também que me diz muito respeito, e eu respeito profundamente, é a questão de cirurgia de mão, né? E aqui a gente tem o cara, né? Então, meu amigo, Dr. Luiz Julián Brito. Então, boa tarde. Obrigado aí pela oportunidade de poder estar aqui com meus colegas e amigos aqui para a gente conversar sobre o que a gente mais faz, né? Que é ortopedia, traumatologia, e cada um acaba fazendo uma área. Eu fico mais na parte de cirurgia da mão, junto com meu colega Marcel também, que trabalha lá junto, e querendo ou não, a gente até brinca às vezes, né? O paciente vai operar primeiro a mão ou primeiro o quadril, né? Às vezes acontece isso, né? Afinal, às vezes a gente precisa de um suporte para poder segurar, né? Eu operei primeiro a mão, né? Exato. Cortei uma ponta de um dedo. Acontece acidentes. Mas já está resolvido. Então a gente acaba tendo, às vezes também precisa de auxílio também na cirurgia, a gente vai junto, auxilia a cirurgia, da mesma forma eles também. Então a gente consegue trabalhar muito bem como um grupo muito bom. O IORT são 11, né? Isso. 11 profissionais. Eu consegui trazer 3 aqui, posso até prometer para vocês, quem sabe no futuro, trazer mais, né? Bom, então, além de deixar essa palavra livre com vocês, que isso aqui é um bate-papo, né? Nós fizemos uma sequência para que fique mais ordeiro o nosso... vamos dar um ênfase especial em cirurgia de quadril? Muito bem. Na cirurgia do quadril, então, a gente tem as cirurgias ortopédicas, são as cirurgias que são mais eletivas, vamos dizer assim, aquela cirurgia para artrose, para uma correção de deformidade, tanto infantil quanto do adulto. E nós temos também a traumatologia. Então, a traumatologia trata mais aqueles pacientes agudos, vítimas de acidentes ou de fraturas. E a gente vem tratando com envelhecimento, né? Está invertendo a nossa pirâmide populacional do Brasil. Então, em poucos anos, a gente vai se tornar um país de velhos, né? E, infelizmente, nossas casas, as nossas ruas, os nossos hospitais não estão preparados para isso. Então, a gente está sempre em constante evolução e meio que correndo atrás da máquina. Então, as patologias, em especial a osteoporose, que leva a uma fragilidade da estrutura óssea e um risco aumentado de fraturas, tende também a ser muito grande o número de casos. A osteoporose é mais prevalente em mulheres, né? Não, a gente tem, ela é dividida em 2 tipos. Tem a tipo 1, que é a osteoporose pós-menopáusica, e a tipo 2 é a osteoporose senil, pela própria idade também, né? Abrange a todos, então. Exatamente. Existe um balanço, né? Um balanço positivo, que no início da infância até a idade adulta, em que o nosso osso vai acumulando o cálcio no esqueleto, depois tem uma fase de equilíbrio e uma terceira fase onde a gente vai perdendo mais cálcio do que vai formando. Então existe uma perda na terceira fase, na fase da velhice.
Essas fraturas, então, a gente comenta muito que o assunto da moda agora é a longevidade, né? Então, as pessoas querendo viver mais, viver melhor e viver com bem-estar. Então, existe toda uma medicina voltada para isso, só que a gente não pode esquecer que o risco de uma fratura a partir dos 65 anos, em especial as mulheres, quando ela ocorre, existe uma morbimortalidade de até 20% em alguns estudos americanos, né? 12, 14, 20% de morbimortalidade dentro dos 2 anos após a fratura. E dessas pessoas que vão sobreviver da fratura, 50% não retornam àquela performance ou àquela atividade que ela realizava antes. E falando em custos também, são custos bilionários, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil. Os custos hospitalares, de cirurgias, de medicamentos, das próteses que essas pessoas podem necessitar. Fabiano, né? esses procedimentos cirúrgicos que tu está citando aí, eles são custeados pelos planos de saúde, tipo IP, Unimed? Sim, são os planos. É a nossa rotina, né? A gente, como traumatologista, então a gente tem, assim, enfrenta diversas dificuldades, tanto os acidentes de trânsito, as fraturas por deficiência por osteoporose. Então a gente tem a tecnologia, os materiais, o treinamento médico e hoje a gente procura tentar melhorar a parte do paciente, né? A terceira parte desse tripé, né? Então a parte nutricional, a parte de prevenção, a parte do pré-operatório, para que a gente melhore os resultados. Mas, em geral, os convênios, eles cobrem esse tipo de tratamento. Hoje nós temos uma tecnologia melhorada para o caso das fraturas e uma reabilitação mais precoce também. Mesmo a cirurgia robótica? A cirurgia robótica ainda está em andamento. Alguns convênios ainda eles estão fazendo planos e pacotes para a cirurgia robótica. Alguns prevêem, outros não. Mas, para o trauma, em geral, todos os convênios eles cobrem. Sim. Né? Essa questão aí de convênios, é importante dizer que a cirurgia robótica é algo que veio para aperfeiçoar a questão cirúrgica. E hoje o rol da ANS, que é a que orienta, que determina e normatiza o que o convênio atende, ela não prevê o atendimento com a robótica, né? Mas isso nada impede do paciente... É a mesma coisa que um paciente que vai voar, pegar um avião e vai de classe econômica ou primeira classe. Se o paciente ele eventualmente quer um atendimento diferenciado, prezando resultados, ele lança mão de pagar um valor e conseguir a primeira classe. Então, por que isso é importante dizer? Porque os planos de saúde, eles não prevêem disponibilizar esse acesso, porque, eventualmente, isso traz muito custo para o plano de saúde. E daí tem gente que argumenta, mas o plano de saúde está lucrando em cima da gente, por que a gente não vai poder ter o direito de pedir a cirurgia robótica? Mas isso não é uma verdade. Não é uma verdade. Os planos de saúde hoje, com o Estado, ele prevê muitas cobranças, exige muita coisa dos planos de saúde, e os planos eles não estão mais como antigamente sobrando capital para poder reinvestir, né? Então, a cirurgia robótica é algo que não é contemplada no plano hoje. Ponto final. Então, se o paciente ele quer uma cirurgia robótica, ele tem que manifestar o desejo e, eventualmente, acaba pagando as custas disso. Quem sabe, num futuro próximo, né? se chegue a nossa rotina, como disse o Fabiano, né? A rotina brasileira, onde a cirurgia robótica esteja inserida, contemplada nos planos de saúde. Né? Assim, até poderia no futuro ser contemplada, mas custaria mais mensalmente para a pessoa que está querendo adquirir o plano, entendeu? Sim, não existe lanche grátis. Né? Não se aumenta muito o custo do plano de saúde. Exato, daí vai diminuir o número de vidas que o plano absorve, né? E é isso aí, né? Bom, nós temos várias coisas para tratar, porque a gente conversando numa pré-reunião aqui, surgiram
N questões para a gente conversar com vocês, mas eu preciso dentro do nosso tempo, né? Eu preciso. E vocês notaram que eu tenho um certo interesse por cirurgia de mão, né? Porque eu já passei por isso e passei 2 vezes por isso, né? 2 vezes por isso. Coisas de arteiro, né? Mas o Julian, como é que te chamam mais? Luiz? Brito. De Brito. É que nem eu Lauda, né? Mais fácil. Brito. Então tá. Pode ser Brito? Claro, claro. Então tá, Brito. Vamos tentar dar uma pincelada na. Claro, aproveitando essa questão das fraturas, né? A gente falando de fratura, osteoporose, né? São basicamente 3 fraturas que muitas vezes acaba definindo a osteoporose, né? Tem os colegas aqui do quadril, então quando cai, faz aquela fratura de quadril, fratura de punho e tem as fraturas de coluna também, por insuficiência. Então acaba sendo correlacionado. A gente chega a brincar que é a questão do reflexo, às vezes, né? O paciente consegue se proteger, quebra o punho. Quando não consegue, acaba quebrando o quadril, né? Dita muito cognitivo, Isso, né? então a gente acaba tendo... Às vezes acontece as 2 fraturas ao mesmo tempo, o paciente chegando no pronto-socorro. Né? Então são coisas que vão. Diz que o idoso ele se machuca mais porque ele perdeu um pouco da capacidade de se proteger, né? Do tombo, de se proteger do acidente. O jovem, em pouco tempo, ele toma uma posição de se recuperar da queda e não faz tanto dano, né? Exatamente. A fragilidade, a perda da musculatura também, né? De não se manter ativo ao longo do tempo, fazendo exercícios e acaba aumentando a questão das fraturas. Isso é importante, né? A questão do fortalecimento muscular, principalmente dos membros inferiores. Exatamente. Claro que vocês vão dissertar à vontade aqui, né? Eu falei com vocês genericamente, né? Mas eu penso que cada um de vocês pudesse aproveitar o meio de comunicação, televisão no caso, para dissertar aquilo que vocês efetivamente gostariam, sem a intervenção de quem aqui fala, né? Então, vamos ficar bem à vontade nessa direção, né? Quem gostaria de comentar objetivamente sobre aqui o seu dia a dia? Eu sou uma pessoa que priorizo muito prevenção, né? Prevenção de tudo, né? Na minha área, né? E vocês? Não, eu acho que o segredo do tratamento é a prevenção, né? Prevenção, então, fundamental, ainda mais na parte médica também, junto com a saúde orofacial. E nós temos umas analogias entre a odontologia e a ortopedia. Afinal, nós estamos ambos tratando de articulações, né? E, em especial, a articulação do dente, né? A gonfose, é um tipo de articulação, porém sem movimento. E nós já mexemos mais com articulações que têm movimento, né? Sim, mas nós mexemos com a articulação temporomandibular. Também, né? Que é totalmente diartrodial, né? Aquela articulação que está dentro de uma articulação. E trabalhamos com osso também, né? Trabalhamos com osso. E a gente estava conversando na entrada ali que os médicos, em geral, eles já têm uma certa dificuldade de conversar entre si, entre as especialidades, o que em muitos casos geram até casos de processos médicos, são muitas vezes a dificuldade entre os médicos conversarem. E imagina conversar interdisciplinariedade, né? Então, conversar com outras especialidades, com o nosso fisioterapeuta lá da clínica, com o nosso terapeuta ocupacional, com o dentista, com o psicólogo. Então, e a gente, às vezes, precisa desse relacionamento e conversar, e principalmente com o dentista. Eu falo que eu respeito muito os dentistas, né? Eu tenho minha madrinha. Teu caso, né? Minha madrinha é dentista, a doutora Mara Rejane Zaf, ela é da primeira turma de odontologia do UFSM. E a minha esposa Tatiane também, que é dentista. Então, lá em casa, a última palavra sempre é minha, né, Lauda? Sim, senhora, né? E a gente conversando do tratamento da osteoporose, então um tratamento que é muito usado, que os bifosfonados, o alendronato, por exemplo, muitos médicos receitam, o ginecologista, o reumatologista, o ortopedista, o clínico, o geriatra, que é para prevenir aquela osteoporose. Mas, por outro lado, pode trazer complicações como na área odontológica, por exemplo, a necrose de mandíbula, uma complicação terrível, né?
para o dentista manejar. Então, quando o dentista às vezes liga para o médico, será que você poderia suspender esse teu remédio? Pode dar um problema para mim? Não sei, eu trato da minha área, você cuida da sua e ponto. Né? Não poderia ser assim, né? É triste, né? E a gente tem que conversar e ver alternativas, porque cada vez mais nossos pacientes estão usando medicamentos, estão envelhecendo. Um exemplo que a gente vê no dia a dia, chega a 10 pacientes no consultório, metade, 50%, usa algum tipo de anticoagulante, né? Um anticoagulante, aspirina, um clopidogrel, algum problema. E muitas vezes até o paciente ele vai numa consulta, toma aquele medicamento, o médico receita para ele e ele perde o contato. Então, pacientes que voltam tomando, por exemplo, o arlendronato, que no máximo seria indicado 5 anos de uso, 6, 8, 10 anos, e isso pode dar fraturas atípicas, pode complicar para o dentista para fazer um implante. E o anticoagulante também, eu lembro que uma paciente chegou no consultório, eu fazendo aquela pergunta ali, você toma algum medicamento? Eu tomo omeprazol. Muito bem. Há quanto tempo a senhora toma? Tomo há 1 ano. 1 ano? Eu falei, mas 1 ano seguido, qual é o médico que receitou? Não, eu fui no médico, me senti bem e continuei tomando o medicamento. Mas a senhora sabe que pode ter anemia, pode ter câncer, até alguns estudos estão mostrando algum tipo de relação com o Alzheimer, Não, eu sei, eu estudei tudo isso aí, eu vi na internet, tudo, mas eu continuo tomando, doutor. Então as medicações, elas têm um lado muito positivo, mas tem que ter um acompanhamento médico para que não tenha problemas, né? E a gente também ter mais diálogo com os profissionais, acho muito interessante a gente ter essa discussão. A interdisciplinaridade, né? A gente enfrenta isso com nós dentistas lá com relação à nossa atividade, você cruza muito com otorrino, né? Com neuro, com traumato, né? Exatamente dentro dessas coisas. E a pergunta pontual que as pessoas fazem são perguntas básicas, né? Esse tu falou do alendronato, né? E com relação à longevida e à osteoporose e o número de acidentes causados, acidentes domésticos, eu não sei se vocês têm o percentual de acidentes domésticos, é uma coisa que cresce, né, cada vez mais. Vocês têm esse percentual? Eu não saberia te dizer exatamente em números, mas o que se vem observando é que com o aumento da expectativa de vida e o aumento da tecnologia e tudo em que a gente vive, vem diminuindo o número de acidentes graves automobilísticos, seja por invenção do airbag, seja por direção adaptativa, semi-autônoma, tudo isso aí vem diminuindo os pacientes muito graves que a gente atende. Em contrapartida, as pessoas que vivem mais, elas acabam tendo fraturas, levando para esse ponto, fraturas domésticas, né? Então, seja uma queda da própria altura, seja uma contusão, enfim, uma batida, isso com o aumento da sobrevida do paciente, ele fica suscetível a pequenas fraturas que podem acontecer. E uma das principais fraturas, por isso que eu acho que veio bem casar a cirurgia da mão e a cirurgia do quadril nessa mesa, que os idosos, então, eles, como o Brito falou, eles tendem a quebrar o punho quando eles estão com a capacidade cognitiva boa. Então eles vão caem geralmente para frente, se defendem, quebram o punho. E, eventualmente, se não quebra o punho, eles caem para trás. E daí quebram o quadril, né? E a própria altura, às vezes, é o suficiente para haver essa fratura. E, eventualmente, tem aqueles que a qualidade óssea é tão ruim que eles quebram e caem. Entendeu? Fratura primeiro exatamente, e né? Perde a postura depois. Exatamente. E a osteoporose não deixa de ser uma fratura patológica, é uma fratura decorrente de uma falta de absorção do cálcio, né? É recomendado tomar esses cálcio regulares e produtos que são... Primeiro, a mulher que eventualmente já está na perimenopausa, ela já tem uma indicação de reposição do cálcio, né? E
com o tempo, nós vamos perdendo a capacidade de absorção do cálcio. E a vitamina D? Da mesma maneira. Então, com a diminuição da absorção normal, ela começa a espoliar mais do que absorver. Né? Então, começa, de fato, a se deteriorar a matriz óssea. Né? E isso acontece já em torno dos 30, 40 anos. Nós atingimos o pico ósseo e vai gradativamente diminuindo 1% mais ou menos ao ano. Né? E daí culmina com essas fraturas. Né? E o que se pode fazer? O que vocês aqui recomendam para o pessoal que está escutando a gente para tentar fazer um processo preventivo nesse contexto todo aí? Eu acho que começa com os fatores de risco, né? Primeira coisa. Então, a pessoa com a pele clara e asiáticos tem um fator de risco aumentado. A má alimentação é um fator de risco, o sedentarismo é um fator de risco, o alcoolismo é um fator de risco, os pacientes fumantes, medicamentos glicocorticoides, doenças inflamatórias do tipo artrite reumatoide ou diabetes é um fator de risco. Então, inicialmente, focar nos fatores não farmacológicos, esses fatores de risco, procurar reduzir e acompanhar com o seu médico. Hoje a gente tem uma tabela, a tabela FRAX da Abrasco, a Associação Brasileira de Ginecologia, que ela nos dá uma predição futura até para 10 anos, se fazendo um exame e fazendo uma série de questionários, de medicamentos, de patologias e juntamente com a densitometria óssea. Então, a gente tem para 10 anos no futuro se aquele paciente vai ter risco alto ou um risco aumentado de fratura. Isso foi muito interessante. Muito interessante. E, então, aí a gente atuando precocemente com tratamentos, e evoluiu também os medicamentos. Hoje temos anticorpos monoclonais para tratar a osteoporose, então ele tem um efeito bifásico, que além de inibir a reabsorção óssea, ele também tem um efeito anabolizante formando o osso. É um medicamento, o romosozumab, é um anticorpo monoclonal que é desenvolvido, então ele faz ganhar osso e ao mesmo tempo faz diminuir a perda óssea. Então, para aqueles pacientes que têm um altíssimo risco de fratura, esse medicamento está disponível e indicado. Então, focar nos fatores de risco, né? Fazer exercício físico, alimentação, evitar o uso de determinados medicamentos, evitar o fumo, evitar o álcool. E para aqueles pacientes que a gente identifica que tem um risco aumentado, principalmente mulheres pós-menopausa, um tratamento com medicações. Né? Então, a consulta a um ortopedista, um traumatologista, uma consulta prévia de quem tem lá os seus 65 anos é algo muito bem-vindo. É muito bem-vindo. Preventivo, eu estou falando. Sim. Né? Por exemplo, a densitometria que o Fabiano Pinho citou, o ideal é fazer a cada 2 anos. Né? A densitometria, a mulher na perimenopausa, ideal ter uma densitometria de controle. Né? E esses são fatores, pelo menos. O uso do alendronato ele não é de forma irrestrita. O alendronato é uma medicação que ela atua no turnover ósseo, ou seja, nós temos a capacidade de formar o osso e de perder osso. E isso é fisiológico, isso é saudável. O problema é que com o envelhecimento, a nossa capacidade de formar osso, ela não é suficiente. Mas ao passo que a de captar osso, de perder osso, a nossa é ótima, entendeu? Então o alendronato, ele tenta, de uma forma não ideal, diminuir o turnover ósseo, ou seja, ele não consegue fazer o osteoblasto produzir mais osso. Ele consegue atuar no osteoclasto, destruir menos. Exatamente, atuar menos. Então, os alendronatos, se você perceber, ele diminui o turnover ósseo, ele diminui tanto o osteoblasto quanto o osteoclasto. Só que o osteoclasto, que come osso, ele diminui muito mais. E é por isso que é uma medicação tão boa. Mas é uma medicação também que ela é totalmente contraindicada no paciente que está fraturado. Porque se tu está diminuindo o turnover ósseo, se você tomar esse tipo de medicamento,
você não vai ter capacidade mínima de consolidação óssea. Só para vocês que estão me escutando aqui, ó, todas as células blasto são células de formação. Então, os osteoblastos são células de formação. E os osteoclastos são células de destruição óssea. Por isso que o doutor falou sobre a ação do alendronato, sobre os osteoblastos e os osteoclastos. Exatamente. Tô certo? Portanto, o uso do osteoclasto, do alendronato, ele não pode ser indiscriminado. De tempos em tempos, nós temos que suspender o uso do alendronato para haver um estímulo do osteoblasto de novo, porque ele está inibido com o uso do osteoclasto, do alendronato. Então, por isso que a densitometria ela é importante, a suspensão, pelo menos momentânea, do alendronato em certos períodos pré-definidos em consulta com o médico é importante, entendeu? Então, isso é claro que nós temos medidas para mitigar isso, não é nem a osteoporose, a osteopenia, né? Que o osso ele começa a perder cálcio e ali se estabelece que está em déficit, um osso osteopênico. No momento que ele atinge um nível grave de risco de fratura, ele de fato se torna osteoporose. Um osso osteopênico é um osso com pouco conteúdo mineral. Exatamente. Já é um osso que está perdendo na capacidade de captar osso, né? E hoje a cirurgia do quadril, pelo menos metade das nossas cirurgias, ela é em consequência de fraturas. E as principais fraturas que norteiam o fêmur são as fraturas de fêmur proximal, ou seja, fratura do colo do fêmur e as fraturas trocantéricas. Uhum. E por que é importante ditar essas duas? Porque cada uma tem um tratamento diferente. As fraturas do colo do fêmur, elas são tratadas com prótese, essencialmente. Tem alguns casos que bota parafuso, tem, mas via de regra 90% das fraturas são tratadas com prótese. E as fraturas trocantéricas, essencialmente, são tratadas com métodos de fixação, né, que seja com haste ou placa e parafuso, num termo mais leigo para a população. E é muito importante que quando o paciente ele fratura, o ideal, em condições ótimas, e isso tem estudos que comprovam isso, que o paciente deveria ser atendido e operado em menos de 48 horas. A fratura trocantérica ela deve dar mais por traumatologia, por acidente. Tanto a fratura do colo quanto a trocantérica, elas são por deficiência óssea, que ela fratura seja parado ou por acidente, queda da própria altura, entendeu? Então, as duas têm a mesma sobre incidência. E o que muda só, basicamente, é o método de fixação. E o que é importante é isso. O paciente que quebra o fêmur, vocês têm que pensar o seguinte: esse paciente nós temos que reabilitar ele o mais rápido possível. Por ter um perfil mais idoso, ele fica mais acamado. Por ter um perfil mais idoso, ele é mais suscetível a fazer pneumonia, escara, constipação. E a perda muscular também, né? Exato. A consequência. Então ela é considerada uma urgência, as fraturas do fêmur, e o objetivo é operar o quanto antes, né? Doutor, mas a minha avó tem 90 anos, tem marca-passo, tem isso e aquilo, faz uso de um monte de remédios. Eu sei, minha querida, mas independente, ela tem que ser operada, entendeu? Então, por isso que a cirurgia do quadril, a gente está sempre ali, ó, sempre entre a cruz e a espada, porque é perigoso operar, mas é pior morrer sofrendo, entendeu? Então, o cirurgião de quadril, ele tende a indicar a cirurgia em todos os casos. O fato do cara parar de caminhar, de ficar preso a uma cama, isso é uma sentença quase de morte, né? É dramático. Então, por isso a urgência do procedimento para reabilitá-lo, né? Exatamente. Sem dúvida, sem dúvida.
É uma pergunta que todo mundo tem. Quando a gente vinha para cá, o pessoal queria muito saber, né? Uma delas já foi respondido aqui, né? Sobre a cirurgia robótica, né? Se ela era amparada por convênios ou não. Impressionante como as pessoas perguntam isso. E a outra, de todos esses procedimentos que estão recebendo grande avanço tecnológico, e eu posso falar do que diz respeito à odontologia, foi um mar de tecnologia que invadiu o nosso dia a dia. O que com da cirurgia convencional e aonde estaria indicado mais a cirurgia com utilização de robôs? Eu não sei se eu consegui me fazer entender. Qual a precisão maior? Eu sei que vai dar uma morbidade cirúrgica muito menor a utilização do robô, mas ainda tudo poderia ser feito de uma forma convencional? Ou tem determinadas coisas que tem que ser... Não, é interessante. Agora a gente vai ter a oportunidade de participar do Congresso Brasileiro de Quadril em Foz do Iguaçu, agora essa semana. Então a gente tem aquele encontro de gerações, né? Tem aquele pessoal mais antigo que está aqui, que são nossos professores. Ele falou mais antigo e apontou para mim. Viu? A gente tem a nossa geração e tem o pessoal que está vindo, que sai das residências fazendo a formação, né? Então a gente discute que a gente faz a cirurgia já tradicional, vamos dizer, né? Porque a gente tem uma curva de aprendizado de muitos anos, né? E você tem o risco cirúrgico de morbilidade, existe deficiências da coluna associado com o quadril, que às vezes é mais difícil de identificar e de tratar, deformidades ósseas do joelho muito graves. Então, o robô ele veio para ajudar muito a diminuir os riscos, melhorar os resultados, em especial para os cirurgiões júnior, vamos dizer assim, né? Isso aí ajuda muito a curva de aprendizado deles, porque a máquina vem complementar aquilo lá. Que o cirurgião já mais experiente, ele tem condições de identificar e corrigir. Claro que ele vai ajudar muito para nós, mas vai ajudar mais ainda para os cirurgiões mais novos, né? E o pessoal mais antigo já tem um pouco mais de resistência, né? A gente costuma dizer que todo mundo aqui é bem inteligente, bem formado. Então, em geral, o médico, o dentista, ele não tem dificuldade de aprender as coisas novas. Ele não tem, ele aprende, ele é inteligente. Ele tem dificuldade de esquecer, né? Então, se eu estou fazendo a minha cirurgia, ela está dando certo, por que eu vou mudar? Para que eu vou usar esse raio desse robô ou daquele molde que foi feito com tomografia 3D para colocar um implante? Mas eu já acerto normalmente, por que eu vou fazer isso? Então, esses cirurgiões mais experientes, eles têm um pouco de dificuldade de resistência. Já o pessoal mais novo, ele já vai aprender com o robô, então vai facilitar a curva de aprendizado, ele vai ser menor, né? Mas a gente não pode esquecer que também a tecnologia ela vem para somar, mas ela não substitui o cirurgião, o médico, né? Então, a gente costuma dizer, o paciente chega lá no consultório, tá, doutor, mas a cirurgia XYB eu vou fazer com a prótese XYB. Então, ele já sabe, ele vem formado em prótese, ele vê no YouTube, vê na internet, e daí eu faço a pergunta, tá, mas e quem é que vai te operar? Porque uma prótese alemã, a prótese americana, pode ser a melhor prótese do mundo, ela não aceita um desaforo, ela tem que ser bem colocada. Ao passo que uma prótese nacional ou uma cirurgia tradicional bem feita, com os princípios, ela vai ter um resultado também. A gente não pode negar isso, né? Então a gente está somando isso. Somando o quê? Ao profissional, ao médico. Então a gente tem que lembrar também do profissional que está atrás do robô, porque o robô ele não substitui o médico. O que você planejou na cirurgia, ele vai reproduzir fielmente na hora. Então aquele planejamento, entender o princípio, entender o paciente, né? A gente não pode esquecer do paciente. Até a gente teve um bate-papo na Universidade Franciscana, o pessoal do curso de Biotecnologia e Materiais, a gente foi convidado junto com o dentista para conversar sobre parafusos e próteses e implantes. E a gente estava conversando e eu falando para o pessoal, olha, a gente tem que focar também no paciente, a gente tem que conhecer o nosso paciente, a gente tem que perguntar onde é que ele mora, com o que ele se alimenta, como é que ele dorme, quem é que vai cuidar dele,
tem que entrar na vida e saber um pouco mais, porque se a gente já domina a técnica, se a gente já domina os materiais, o que falta? Falta o paciente, então a gente tem que entender um pouco o paciente. E a discussão com o dentista é porque, eu falando para melhorar a diabetes, melhorar o cigarro, eu falei, não, hoje nós temos implantes que o paciente, mesmo o paciente fumando, faz a cirurgia, o implante dele, 3 horas ele pode fumar e tem um excelente resultado. Aí eu olhei assim para o colega e falei para os alunos, olha, isso é um espírito crítico que a gente tem que desenvolver. Então o senhor está me dizendo que aquela doença, aquele hábito de vida, aquele vício que ele tem, que fez ele perder todos os dentes da boca, então hoje nós temos um implante que vai resolver. O implante vai funcionar, não vai cair. Quer dizer que eu não vou cuidar mais agora, porque isso. Depois tem solução ali adiante. Não, o senhor entendeu? Não, a gente tem que procurar pelo menos que ele diminua o fumo ou que ele fique para a nossa cirurgia do quadril. O paciente chega hoje para mim e fala, olha, você quer fazer a cirurgia, você é fumante? Então tá aqui, ó, nós vamos ficar 30 dias sem fumar antes da cirurgia e 30 dias depois, né? E você vai fazer um exame de sangue para nós medir o ácido nicotínico 1 semana antes, porque eu tenho uma série de desconfiança dos meus pacientes fumantes, né? Por quê? Para melhorar o resultado. A gente sabe que aumenta o risco de trombose, aumenta o risco de infecção, aumenta o risco de drenagem, porque o cigarro ele compromete a cicatrização. Então o paciente está procurando um médico atrás de resultado, você tem que puxar ele para dentro do tratamento. Ele não é um ser externo, passivo ali, não, ele tem que vir para dentro. Então, melhorar a parte nutricional, melhorar a parte do álcool, da bebida, do cigarro, ele tem que diminuir isso porque o resultado dele ele é o maior interessante e a gente tem que perguntar isso. Então a gente não pode botar tudo na tecnologia, tudo no implante e o paciente ele não contribuir. É que eu acho que nós lidamos com a biologia, não com a matemática, né? Se a gente fosse trabalhar no nosso dia a dia baseado no 1 mais 1 é 2, seria muito fácil, mas tem um ser biológico atrás disso tudo, né? Tem um ser biológico, e esse ser biológico precisa ser visto como um todo. Né? É isso que tu falaste aí com relação à odontologia e a implantes. Né? Tem pacientes que pensam exatamente assim. Por que eu vou me cuidar? Aí, ó, fulano de tal fez tal coisa, agora botou a boca, está com a boca novinha em folha, quer dizer, não é essa a leitura. Né? Como tu bem disseste, né? Trazer o paciente junto para o seu tratamento. Né? Isso aí. Nós não somos milagrosos. Não, nem podemos. Né? Existe alguma coisa em especial que tu queira colocar aqui, meu amigo, que ele está quieto porque ele tá olhando ali, hein, Brito? Então, são uma série de fatores, essa parte dos cuidados do paciente, né? Que o Fabiano falou. Não, são coisas que não dependem só do profissional da saúde, né? Então tem também o que o paciente vai fazer e se cuidar, né? No pós-operatório, principalmente, né? Seguir a recomendação, por exemplo. Vocês colocam prótese, tem algumas limitações que o paciente tem que respeitar e às vezes a gente chega e ele não está respeitando, né? A gente vai passar a visita no outro dia. Então, não é só o médico que vai, operei com fulano. Não. Operei com fulano, repetei com ciclano, o paciente se cuidou, fez sua parte. O médico não vai operar milagres, não né? Não tem como fazer. E tem a questão das tecnologias, né? Eu acho que elas vêm para somar uma série de fatores, mas tem coisas básicas que é a indicação, né? Saber indicar exatamente para qual paciente que tem que ser feitas as coisas. Posso colocar o que tiver de melhor, mas se não tiver bem indicado, não vai funcionar. Então, ainda a avaliação, o diagnóstico, a experiência, o que os estudos dizem, eu acho que é fundamental ainda. A gente vê, quero fazer só com robô. Não. Calma, vamos lá. O importante é o homem por trás da máquina, né? Isso, e outra coisa, o paciente entendeu o que é ter uma prótese, né? Eu acho que essa é uma coisa que vocês têm que falar, sabe? Era um bom questionamento. O que é ter uma prótese de quadril? Né? Às vezes a gente fala, vou colocar uma prótese... E fica tudo 100%, fica tudo maravilhoso. O que eu espero, resolveu, né? Eu acho tudo. Que, às vezes alinhar a expectativa do paciente é algo que é importante. Eu passo dentro da cirurgia da mão, chega alguém quebrado, tu fala, olha, tu quebrou, daqui a pouco pegou a articulação, tu tem uma chance maior de fazer uma artrose no futuro, tu pode ter uma limitação de movimento. Tem que explicar para o paciente o que é esperado e o que ele vai poder ter de alguma limitação, porque isso acontece. Eu acredito que na minha área, acho que na de vocês também deve acontecer, né? Sim. E essa questão do alinhamento da expectativa, eu acho que é algo que é importante no pré-operatório. Isso não tem robô que vai substituir essa conversa, explicar bem, né? Então isso que eu acho que é bem importante, assim. Óbvio, a tecnologia a gente vai aprender. A gente vai ao longo do tempo vai aprender, mas o consultório, falar com o paciente,
entender qual é a expectativa dele, o que ele espera de resultado, o que estava sofrendo, né? Às vezes a gente vê pacientes com umas próteses, com as artroses horríveis, mas ele não consegue entender. Por exemplo, às vezes a gente vai fazer uma artrodese, que é juntar uma articulação na outra na mão, ele não vai entender exatamente o que está acontecendo, qual é a perda de movimento que vai ter, né? Então, eu acho que é importante isso também, junto com as tecnologias que vão vindo. Vai vir novas, daqui a pouco é outro robô, daqui a pouco é um vídeo diferente, um implante diferente, a tecnologia vai vir. Qual o grau de resultado efetivo que um paciente traumatológico fez uma prótese vai levar para casa? Ele vai ficar com a vida 100% reabilitado, absolutamente normal, ou vão ficar algumas questões de limitação? Olha, é uma pergunta um pouco capciosa, mas para estimular o diálogo, porque existe uma coisa chamada sintoma forgotten hip, tá? Então, o que é isso? É um paciente que botou uma prótese e ele nem lembra que botou a prótese. E são pacientes que têm uma vida normal e a vida segue linda e bela, né? Esses pacientes têm orientação de anualmente ou a cada 2 anos voltar com um cirurgião que operou, e eles esquecem, e eles não vão, e passa-se 5, passa-se 10 anos. E daí ele vai se lembrar eventualmente do médico. Então, os resultados da cirurgia do quadril, sim, chegam a, eventualmente, quase que resultados de 100%. Né? De satisfação, de diminuição da dor, de ganho de mobilidade. Porém, o Brito falou de uma forma muito coerente. Tem pacientes que eles desafiam a prótese. O que significa isso? Eles tentam fazer movimentos que nem uma pessoa normal eventualmente conseguiria. E esses pacientes acabam sendo os que não teriam indicação. Sabe que isso acontece muito conosco, né? A pessoa chega desdentado total para nós reabilitamos com implantes, e eles começam a usar uma prótese e esquece que um dia fizeram. Eles começam a morder e utilizar o aparelho mastigatório como não usavam antes. Começam a fazer isso. Mas o nosso tempo, meus queridos amigos, colegas, né, é muito limitado. Como eu falei para vocês, quanto menos espera, passou. Né? E eu, então, quero agradecer então a TV Santa Maria, mais uma vez, por mais esse espaço. Agradecer ao IORT, Instituto de Ortopedia e Traumatologia, que cedeu esses 3 profissionais amigos maravilhosos para que a gente viesse bater um papo aqui, né? Então, agradecer ao Dr. Fabiano Pinho, ao Dr. Luiz Rezener, como é que é a pronúncia? Rezener, e ao Dr. Luiz Brito. Muito obrigado a todos vocês que dedicaram o tempo de vocês para nos escutar, e voltaremos na medida do possível, com outros assuntos, sempre na intenção de trabalhar a favor da saúde de um todo, a saúde do ser humano. Muito obrigado, até mais, tchau. Na Odontologia Lauda, o sorriso vai além da estética. É sobre recuperar a confiança, o prazer de viver, com tecnologia de ponta precisão e acolhimento em cada detalhe. Aqui o futuro do seu sorriso já começou.